O que mudou na correção do Enem 2024? Quais são as novas regras que vão estar valendo esse ano? No vídeo anterior, eu apresentei a cartilha do participante do Enem 2024, que é um documento que a gente nem estava esperando que saísse esse ano, já que geralmente ele não sai todos os anos. E essa cartilha já deu pistas do que vai mudar esse ano. Todos os anos, mais ou menos entre setembro e outubro, acontece o curso de treinamento dos corretores do Enem. Sim, é bem em cima da hora, muito perto da prova, mas sempre dá tempo da gente fazer um ajuste ou outro que são necessários. A verdade é que ano passado, esse curso foi um fiasco. O que aconteceu foi que uma nova banca entrou no Enem, a Sebrasp, que já tinha sido banca do Enem anteriormente, voltou depois de anos, reformulou o material, mudou muitas regras, mas não explicou direito como corrigir de acordo com essas novas regras. Então, os professores ficaram desesperados e no fim das contas a Sebrasp voltou atrás e disse: vamos usar a mesma grade de correção que já estava valendo anteriormente com o treinamento que a VUNESP preparava todos os anos para os corretores. Sério, foi o maior estresse para resultado nenhum. No fundo eu até gostei porque eu confio muito mais na grade de correção que existia antes, que a VUNESP desenvolveu com muita cautela, muito cuidado no decorrer de anos. Mas e esse ano? O que aconteceu? Essa era uma pergunta que eu ficava me fazendo. Será que a Sebrasp vai tentar novamente implementar regras diferentes, regras as quais ela acha necessárias, mas explicando direito para os corretores o que eles têm que fazer? E a resposta foi não. Esse ano, simplesmente a Sebrasp não tentou mudar nada. É melhor não tentar do que fazer isso de uma forma confusa, que prejudique os corretores e, por consequência, os alunos, né, os participantes do Enem, mas isso me deixou muito surpresa. Basicamente, as regras que valem esse ano são as mesmas regras que valiam ano passado, que por sua vez são as regras do ano retrasado. Então a gente está falando da mesma grade de correção do Enem 2022 na sua última atualização. Geralmente, alguns detalhes mudam de um ano para o outro, mesmo quando uma banca continua, mesmo quando não há uma mudança de banca. Mas nesse ano isso não aconteceu. Simplesmente as regras são literalmente as mesmas. A única mudança que eu percebi foi uma ênfase numa regra específica, que é uma regra de competência 3. Basicamente, a competência 3 avalia projeto de texto e isso foi evoluindo com o passar do tempo. Então, um projeto de texto que tirava nota máxima, sei lá, em 2014, não é o mesmo que vai tirar nota máxima em 2024. Isso é normal, isso acontece com qualquer prova e com qualquer coisa do planeta Terra. As coisas vão se desenvolvendo, vão ficando mais complexas. É só você olhar um celular dos anos 2000 e um celular de hoje. Ok. O que mudou em relação ao projeto de texto? Muitas pessoas, na hora de fazer a proposta de intervenção, de montar o projeto e decidir como que vai ser a proposta de intervenção, pensavam exclusivamente no tema, mas não pensavam no que elas haviam dito anteriormente. Então vamos imaginar que, na tua redação, você falou no desenvolvimento sobre omissão governamental e preconceito da sociedade. Você usou esses dois argumentos. E aí, na conclusão, você simplesmente criou uma proposta de intervenção para ajudar a resolver o problema, que é o tema. Mas você não falou sobre omissão governamental e não falou sobre preconceito. Não falou que aquela proposta de intervenção iria reverter a omissão governamental, nem o preconceito, nem os dois juntos, certo? Isso é um problema. Isso já era um problema ano retrasado, mas agora a ênfase está maior nisso. Você precisa criar uma proposta de intervenção que esteja diretamente relacionada aos seus argumentos, de modo que a tua redação inteira tenha sido bem projetada, percebe? Então, na hora de pensar o seu projeto de texto, quando você for definir a ação, o agente, o modo, a finalidade e o detalhamento, pelo menos em um desses elementos você tem que pensar lá nos argumentos. Como que eu resolvo a omissão governamental nesse problema? E não como que eu resolvo esse problema. Então, essa é uma regra que já valia, mas como tem ênfase nisso, tanto no treinamento dos corretores quanto na cartilha do participante, eu acho um cuidado legal de
você ter. No mais, o que mudou foram algumas explicações para os corretores, mas as regras continuam as mesmas. Como não mudou nada, eu tive uma ideia. Que tal a gente revisar como a redação do Enem é corrigida para que você saiba o que está valendo esse ano, que é o que já valia antes, mas possa revisar. A gente tem aqui o Guia de Autocorreção, que é um material que eu criei para guiar em todas as competências. Então, basicamente, as situações de nota 0 são as mesmas. O que leva uma redação a zerar esse ano é o que levava essa redação a zerar anteriormente, que são que elementos? Prova assinada, então nada de você assinar a prova, desenhos, números, sinais gráficos, anulação proposital, que é quando você simplesmente se recusa a fazer a redação ou faz a redação e faz um X em cima, recusa explícita de escrever a redação, quando você escreve não farei essa redação porque não sei o que lá, texto ilegível, e aí esse ano o que tem lá na cartilha do participante é que o texto tem que ser ilegível para os dois corretores, não para um só. Isso é bom. Isso te deixa mais seguro. Se um corretor achou tua letra feia e vai tentar caracterizar como um texto ilegível, mas o outro achou tua letra feia, mas conseguiu ler, tá valendo. Ou texto predominantemente em língua estrangeira. Cópia continua sendo um critério de nota 0. Lembrando que cópia para o Enem é cópia da própria prova no dia. Não é uso de modelos de redação ou redações prontas que estão na sua cabeça. Não é cópia o que está na sua cabeça. A cópia é o que está lá na prova, no dia, no caderno de provas. Você olha e põe na tua redação. E olha e põe na redação. Isso é cópia e a regra é a mesma. Fuga do tema, mesma regra. Não atendimento ao tipo textual. Então, em vez de escrever um texto dissertativo argumentativo, você escreveu uma história, uma narração, você vai zerar. E parte desconectada, que é impropérios ou ofensas, zombaria, identificação do participante no corpo do texto. Então, digamos que você não assinou lá no final, mas você deixou uma marquinha sua para vai que o corretor te reconhece, te dá uma nota boa, isso vai dar problema. Então aqui são as mesmas coisas, mensagem política, deixa pra xingar os políticos no Twitter, que nem existe mais, talvez volte, talvez não volte, mas deixa pra falar mal dos políticos lá, não vai gastar tua redação com isso, pelo amor de Deus. Mensagem religiosa é a mesma coisa, reza em pensamento, não precisa escrever pedindo socorro a Deus. Reflexão sobre a prova, tipo, acho que essa redação não tá boa, acho que eu não tô indo tão bem assim, você não escreve, você só pensa. Toma cuidado para não pensar alto demais e escrever uma coisa que só era pra estar na tua cabeça. Trecho ou texto sobre outro assunto, que são aquelas pessoas que tá fazendo a redação, tá ficando muito curta, aí pra encher linguiça coloca no meio assim um hino do time, pelo amor de Deus. E mensagem ou frase desconectada do corpo do texto. Então, fez o texto, no final botou uma mensagem, tirou 0. Competência 1, a regra é a mesma, a organização também é a mesma esse ano. Ano passado, a Sebrasp tinha mexido nisso aqui, nessa organização. Eu fui lá, reorganizei tudo e depois a VUNESP voltou atrás. Eu tive que refazer esse mapa mental como ele estava anteriormente, sério. Primeiro que o treinamento estava super confuso, então foi difícil eu conseguir entender o que a VUNESP queria e traduzir isso num mapa, né, como tá aqui, para depois ainda ter que refazer, isso é um desaforo. Então, basicamente, a gente tem aqui falhas de estrutura sintática ou desvios. As falhas de estrutura sintática são truncamento, justaposição e excesso, duplicação ou ausência de palavras. E os desvios são de convenções de escrita, acentuação, ortografia, hífen, maiúsculas ou minúsculas e translineação. Os gramaticais, regência, concordância, pontuação, paralelismo, pronomes e crase. De escolha de registro, informalidade ou marca de oralidade. E de escolha vocabular, palavras imprecisas, que é quando você usa uma palavra achando que ela tem um significado e na verdade ela tem outro. Você não precisa saber tudo isso aqui de cor. O que você tem que fazer é não errar. Então, se você tá errando muitas vezes, vírgula, tem que cuidar disso de agora em diante, porque vai continuar sendo avaliado de forma rigorosa como era antes. Vamos à competência 2. A competência 2 continua sendo corrigida igual. Primeiro o corretor vai ver se você aborda o tema, depois vai ver se sua redação é um aglomerado caótico de palavras, porque não adianta você tá dentro do tema, botou o tema, mas não tá falando nada com nada, não vai resolver. Se teu texto é dissertativo argumentativo, ou se você passa a maior parte do texto, sei lá, narrando, não é o que a gente quer. Se teu texto tem introdução, desenvolvimento e conclusão de tamanhos reais, tipo não 2 linhas de introdução, 2 linhas de conclusão, 2 linhas de desenvolvimento. Se teu texto vai até o fim, ou se por falta de espaço ou de tempo, você não terminou de fazer a redação, isso é um problema. Se você copiou
trechos dos textos motivadores, se a tua redação tem mais de 8 linhas, se ela não copiou, mas ela é baseada apenas nos textos motivadores, isso é um problema. E por último é avaliado o repertório. Se o repertório, que são as citações, as alusões que você está trazendo, são legitimadas, pertinentes e com uso produtivo. Ok? Ok. Competência 3, mesma coisa. Eu não sei por que a competência 3 pergunta algumas coisas repetidas da competência 2. Eu acho isso uma besteira. Aqui a gente tem 2 perguntas, ó, que são iguais, tá? Mas vamos focar no que é diferente. Vai olhar se tua redação tá sem foco temático. O que é uma redação sem foco temático? Uma redação ótima, mas de outro tema. Tipo, simplesmente o tema tá desfocado ou distorcido quando você não entendeu direito. Se o teu texto tá se contradizendo, tá dizendo uma coisa e depois tá dizendo algo contrário, se tem projeto de texto e esse projeto de texto é estratégico, e se você desenvolve tudo que você se propôs. Se propôs colocar um argumento, ele tá bem desenvolvido. Se propôs colocar uma problematização, tá bem desenvolvida. Então isso tudo é avaliado na C3 igual anteriormente. A C4 continua olhando para coesão e fazendo as mesmas perguntas. Vai perguntar, na sua redação há elementos coesivos? Esses elementos coesivos, eles tem algum erro? Por exemplo, você usou um conectivo além disso quando você queria falar porém. Isso é um erro. É quando um conectivo tem um significado, você acha que ele tem outro e você erra. Isso perde ponto. Vai perguntar também se a tua redação tem pelo menos 2 operadores argumentativos interparágrafo. O que isso significa? Aqueles conectivos que ligam um parágrafo ao outro, como é o caso de um além disso e de um portanto. Então, digamos que você começa o 3º parágrafo com além disso, começa o 4º parágrafo com portanto. Pronto, já valeu. São pelo menos 2. Se há pelo menos um elemento coesivo de qualquer tipo, pode ser conectivo, pode ser pronome, pode ser o que for, dentro de cada parágrafo, que não adianta ter um conectivo, um elemento coesivo na redação inteira. Não é uma redação com coesão, certo? E por último, se há repetições. Por quê? O Enem não gosta que você repita elementos coesivos, ou melhor, conectivos. Usou além disso, quer usar de novo? Coloca demais, coloca também, não repete, tá? E por último, a competência 5. Basicamente, o que a competência 5 vai perguntar para sua redação? Primeiro, a tua redação tem proposta de intervenção ou não? Só fala sobre o problema e não resolve nada, igual certas pessoas que eu conheço, eu imagino que você conheça também. Ou a redação é cópia da proposta de redação, aliás, a intervenção é cópia da proposta de redação, que não adianta nada, na hora de propor uma solução, você copia o que está na proposta. Continuou sem propor nada. A tua intervenção desrespeita os direitos humanos? Antigamente, a redação que desrespeitava os direitos humanos em qualquer lugar, em qualquer ponto, ela zerava. Depois isso mudou. Basicamente agora, se você desrespeita os direitos humanos na proposta de intervenção, você zera. Por quê? Porque a proposta de intervenção é o lugar mais comum das pessoas mandarem os outros para contextos sofridos e inadequados e não humanos. Se é que você me entende. Então, é muito comum cometer esse erro na conclusão. Depois, vai ver se tua redação está dentro do tema e vai começar a contar os elementos, né? Tua redação tem ação? 40 pontos. Tua redação tem agente? 40 pontos. Tem modo? 40 pontos. Tem efeito? 40 pontos. Tem detalhamento? 40 pontos. Isso não mudou. A única coisa que, na verdade, não foi uma mudança, mas foi uma ênfase, é que esse ano você capricha ainda mais em criar uma ação que esteja relacionada aos seus argumentos e não solta do que você falou anteriormente. Mas essa é uma regra que já valia. Se você olhou para todas essas regras e ficou em pânico de tipo, Luma, como que eu vou conseguir fazer uma redação a essa altura? São muitos detalhes. É verdade. E realmente entregar o que o Enem espera é algo extremamente técnico, diferente do que muita gente acha, que é um processo mais criativo. Não é. É algo extremamente objetivo e técnico. E para te ajudar com isso, eu criei o Bootcamp da Redação, que é um preparatório de reta final. Você pode entrar nele mesmo faltando poucas horas, poucos dias pro Enem, porque o treinamento tem apenas 3 horas e meia. Lá dentro eu vou te ensinar exatamente o que você vai fazer no dia do Enem para corresponder a todas essas expectativas do que está valendo e do que está sendo mais valorizado nesse ano. Eu vou deixar o link do Bootcamp aqui embaixo.
Agora eu quero saber quais são as dúvidas que você tem sobre a correção do Enem desse ano. Será que você já ouviu alguma fake news? Alguma coisa que te deixou com a pulga atrás da orelha? Eu quero te ajudar a esclarecer, porque sem clareza não há 900 mais. E na sua vida vem 900 mais e ponto. Se você não assistiu ao meu vídeo sobre a cartilha do participante, assista, você precisa assistir. Eu vou deixar ele aqui.